Hoje no Bem-Estar nós vamos falar sobre aquele que não deve ser nomeado, o desmame. Se você tem interesse em saber mais e como fazer o desmame aí com seu bebê, vem com a gente com a Fê Lopes, psicóloga e consultora de amamentação. Esse é o Bem-Estar, eu sou a Aline Pedrazzi. Oi gente, eu tô aqui com a Fê Lopes, que é psicóloga, psicanalista, consultora de amamentação e acabou virando referência aí em desmame e ajudar as mulheres que decidiram, né, que querem ter o desmame, às vezes tem dificuldade, não conseguem, não sabem nem por onde começar. Então, Fê, muito bem-vinda ao Bem-Estar. Obrigada. Conta pra gente, quais os principais motivos que levam a mãe a querer o desmame? Tem muitos motivos, tem desde exaustão, quantidade de vezes que acorda à noite, ou então mesmo durante o dia, e tem mulheres que simplesmente querem desmamar. Eu já recebi paciente que queria desmamar porque queria fazer um tratamento estético, porque ia fazer uma cirurgia. Já recebi também casos assim, mulheres que precisam de uma cirurgia porque tem uma questão grave de saúde que é incompatível, o tratamento é incompatível com a amamentação. E mulheres que estão com uma relação muito desgastada. Acho que o principal motivo é esse, um desgaste da relação ali. Eu recebo no canal vários depoimentos, eu não aguento mais, eu sinto que eu não sou dona do meu corpo, minha relação com o marido tá ruim, eu não durmo há 1 ano e meio. Chega um momento que acho que ela quer de novo, né, se reencontrar, assim, ter essa autonomia de, sei lá, sair por algum tempo, por uns dias, ficar um pouco mais independente até do filho, né? Sem dúvida, e poder, sei lá, mudar a maneira como ela se relaciona com aquela criança, né? Mesmo a livre demanda é uma questão. Quando tá escrito lá na Organização Mundial da Saúde que a gente deveria amamentar até 2 anos ou mais, em nenhum lugar diz que a gente tem que amamentar em livre demanda para todo sempre. Tem mulheres que procuram, às vezes, não para fazer um desmame total, mas para fazer uma regulação de demanda, para fazer um desmame noturno. Minha filha tem 1 ano e 9. Se eu não estivesse trabalhando fora e quisesse regular essa mamada, como que geralmente você conduz, assim, esse... O primeiro ponto, quando a gente vai falar em consultoria de desmame ou auxílio para desmame, qualquer coisa do gênero, é que tem que ser uma coisa que parte de você. Não dá para ser uma coisa que a escola pediu, o pediatra pediu, a avó pediu, a sogra pediu, o marido pediu, porque não vai funcionar. Tem que ser uma demanda sua. Uma queixa que eu recebo frequente. Essa coisa de o acesso no meu peito a hora que ela quer tá me incomodando. Eu não quero uma criança que puxa minha blusa em qualquer lugar e tal. A gente vai pensar em criar uma estratégia para conseguir diminuir as mamadas ao longo do dia. Quando a gente tem uma criança de 1 ano e 9 meses, a gente já tem uma criança que tem mais linguagem, mais material, ferramenta para negociação com a criança. Consigo falar com ela, fazer combinados com ela. Por exemplo, a gente combinou que a gente vai mamar só em casa. A gente não vai mamar na rua. A criança vai de cara falar, tá bom, muito obrigada, mãe, agora está ótimo. Não. O que vai acontecer é, ela vai pedir, você vai lembrar do combinado. Vai chorar, ela vai se espernear, até que vai chegar uma hora que isso fica ok. A gente vai pensar que a relação é muito mais do que só a amamentação. Eu tenho outras coisas para oferecer já para uma criança de 1 ano e 9 meses que só o peito. Eu tenho comida, água, eu tenho diversão, eu tenho muitas vezes uma criança que pede para mamar o dia todo porque ela tá entediada. Então, se ela tá na rua, ela pede menos, não pede? Do que quando você tá em casa? Então, a gente tem outras coisas para oferecer. A gente faz também um uso da amamentação, né? Não só a criança, a gente também faz um uso. Que é, eu boto a criança aqui, consigo falar no telefone, eu boto a criança aqui, termino de assistir uma série, leio lá um negócio, respondo um e-mail do chefe, sei lá. Acabou. O tempo que você tiver com a criança, você tá com a criança. E ela vai te demandar, tipo, sai do celular, brinca comigo, vai trazer os brinquedos. Então, acaba tendo uma demanda mental muito grande. A Bianca Balaciano, que é uma psicóloga do Rio que fala muito sobre desmame, ela fala que é uma fase que se vira nos 30, assim. Então, é uma brincadeira aqui, outra ali e tal, até a coisa engrenar e a criança para de pedir. Como que eu faço, então, para iniciar o processo do desmame? Se é gradual ou se é abrupto, é uma discussão, né? Tem gente que ainda faz desmame abrupto, então fala, pronto, hoje não quero mais amamentar. E eu acho que é muito difícil a gente entrar num lugar de dizer que tem um jeito melhor, um jeito ideal de fazer, porque eu não sei que coisas que aquela mulher tá vivendo e por que ela opta por fazer daquele jeito. A primeira coisa que a gente sugere é que você tenha uma limitação da demanda. Porque o que acontece quando eu limito a demanda? Eu conto pra criança que esse corpo é meu. O peito é meu, ele tá aqui
parece que é seu, mas ele é meu, ele tá em mim e eu dou quando eu quiser. Eu tô pensando aqui numa criança que já tá um pouco maior, tá? Uma criança a partir de 1 ano e meio. Restringir o local pode ser uma possibilidade. Ou então eu posso combinar que a gente vai mamar, sei lá, só na hora que acordar, que for tirar soneca e quando for dormir. Ou eu posso combinar que a gente vai mamar, sei lá, antes do banho. É sempre legal associar com uma coisa concreta. Mas vai ter choro, gente. Isso que eu ia falar, vai ter choro. Vai ter choro. Por mais gradual... Fofo, aquela conversa vai ter choro, certo? Vai. Não sei se você já passou por uma situação com a tua filha que você precisa negar alguma coisa que ela quer muito. Ela chora. Por que ela não choraria num desmame, né? Se a gente chora, cara, quando alguém tira uma coisa que a gente gosta muito, não chora? Chora. E você sabe melhor do que ninguém o quanto de choro que é tolerável pra você e quem é o teu filho. Tem julgamento se você amamenta, se você não amamenta, se você amamenta prolongado, se você não amamenta prolongado, se você desmamou, por que você desmamou. Peraí, né? Tem uma pessoa que tem desejos, que tem uma história, que eu não sei que relação ela tem com aquela história, como é que tá aquilo. Às vezes, um desmame pra uma relação mãe e bebê vai ser mais benéfico do que continuar uma amamentação que tá horrível. Claro que o alimento, o leite materno é o melhor alimento e tal, mas eu quero que você se conecte com esse neném. Se isso está te atrapalhando a ponto de você não conseguir se conectar com este bebê, peraí, tem alguma coisa errada. O que você acha que dá mais certo de estratégia para essa mãe, que o bebê tá chorando muito porque quer mamar e não tem o mamar, durante o choro, reforçar, olha, não mamar, explicar em relação a mamar ou tira o foco, vai fazer outra coisa? Então, depende, né? Durante o dia, se a gente tira o foco, é mais fácil, porque eu tenho outros recursos para oferecer, brincar, comer. Acho que esse é sempre um bom recurso, tipo, fazer meio um diário, sabe? Ah, nossa, ela pede o dia todo, mas ela pede muito às 6, às 4, é o horário que ela toma lanche na escola, que ela dorme na escola, é o horário que ela já tá ficando com soninho e às vezes a gente não se dá conta que é isso que tá rolando. De noite não dá pra conversar muito e oferecer distração, porque eu quero muito que ela durma, né? Quanto mais entediante a coisa for, melhor. E aí a gente se oferece ali pra dizer, olha, então, não tem mamar, mas eu tô aqui. Vão ter mulheres que preferem ser elas mesmas a fazer isso e falar, não, chamo pra mim porque, putz, já não tem o peito, ainda não tem eu, também não dá. E tem gente que prefere o contrário. Vai você, eu não consigo, não dou conta de vê-la chorar. A ideia não é que a criança chore desconsolada de porta fechada. É que a criança vai chorar e vai ter alguém pra acolher ela lá, né? E acho que tem uma coisa interessante pra pensar também, é que, como eu sou psicóloga, muitas das pessoas que me procuram pra desmame acabam, no processo, virando paciente de análise. Elas vieram achando que queriam um desmame e tinha muito mais encrenca na história. O desmame era um detalhe, que aí esquece a técnica, porque eu sou psicanalista, apesar de eu estar falando de técnica, esquece essa técnica que é quase comportamental, assim, pra gente pensar, bom, é isso, né? Como é que é essa relação? O que acontece? Por que eu acho que só o mamar vai dar conta? Eu penso também do outro lado. Algumas vezes que eu ofereci pra Jill, por exemplo, mamar, e ela não quis, eu sofri. Como lidar também com essa questão? Devem existir mães também como eu, espero, né? De mães apegadas mesmo a esse momento. A Kelly tem uma frase que eu adoro, que é assim, se não é um problema, não é um problema, sabe? Se a criança tá bem, você tá bem, tá todo mundo bem com aquilo, então tudo bem, você pode ficar apegada lá pela amamentação pelo tempo que você achar que tá bom. Desde que a gente consiga perceber que essa criança tem outros interesses no mundo que não só o teu peito, e que tem uma relação com você que também não é só com seu peito. Tem muitas mulheres que falam pra gente assim, nossa, foi a primeira vez que meu filho me abraçou, porque ele nunca conseguia abraçar meu filho, porque ele vinha e já ia direto com a minha roupa. Isso a gente ouve bastante. Se ele só pensa em mim como um peito, se eu parar de dar o peito, como que vai ser, né? Como é que vai ser? Em que situações as mães relatam que voltaram atrás? Não aguentou ver chorando? O que elas percebem que não era hora? Chorando. O que a gente mais vê é assim, você me procurou porque você não aguenta mais. Nossa, não aguento mais, tô muito cansada, não aguento mais. Moleque mamando o dia inteiro e tal. A gente regula demandas e você fala, nossa, tá ótimo, nem quero mais mamar. E aí leva mais sei lá quanto tempo
Ou então, tipo, fez o desmame noturno, nossa, tá ótimo pra mim agora. Tá ótimo, nem vou pensar num desmame total. Tô super feliz agora. As mulheres que normalmente voltam atrás, ou são mulheres que, não deu conta do choro mesmo, tipo, não tô preparada pra isso, ou então que não era o momento. Né? Que vem muito atravessado por um desejo que não é dela, que vem já com esta fala do tipo, todo mundo fala que eu tenho que fazer ela dormir de outro jeito, que eu tinha que estar viajando com meu marido, eu não viajo, sei lá. E aí isso não vai vingar. Quem tá amamentando, tranquila, bebê ali com 1 ano e pouco, descobriu que tá grávida. Não pensava em desmamar, mas agora vai ter que desmamar. E aí? Não precisa desmamar se não quiser. Ela pode continuar amamentando na gestação, ela vai precisar conversar com o médico dela. Se o médico dela for um cara atualizado e tal, ele vai saber que os riscos são poucos e vai depender do seu histórico gestacional. Se você é uma pessoa que teve um histórico de perdas, o médico vai avaliar em relação a isso. Muitas mulheres referem desconforto na mama durante a gestação para amamentar, né? Mas esse desconforto, em muitos casos, é passageiro. Tem mulher que vai amamentar em tandem, né? Vai amamentar os dois, o neném e o grande. Independente do decidir, amanhã vai ser o último dia que eu vou amamentar ou vou fazer gradual. Que pontos que não devem faltar em qualquer uma das formas? Independente do que você vai fazer, é muito importante, até pela minha formação de base, eu converso com a criança. Não preciso fazer uma grande DR, uma elaboração ali, mas eu vou contar pra ela. Então, agora a gente vai mamar só 3 vezes. Ou a partir de amanhã, não precisa contar com 1 mês de antecedência. Pensando num desmame gradual, eu tô considerando você, inclusive, pra poder pensar que, talvez ainda não dê pra eu fazer tudo isso. Vamos voltar atrás que eu achei que não foi bom pra você. Ok, eu consigo. Se eu tenho este espaço dentro de mim pra fazer isso. Se eu não tenho, eu também não posso me violentar a ponto de... Eu recebo muitos relatos de mulheres que estão tendo perturbação da amamentação, que é uma sensação de muito incômodo durante a mamada. Muito incômodo, você tem vontade de jogar a criança longe. Isso é horrível, você não precisa passar por isso. O principal é a gente considerar que tem uma outra pessoa envolvida nessa história que eu vou contar pra ela o que eu vou fazer. A decisão é minha, mas eu vou te considerar. Eu já ouvi, né, que é legal considerar os sinais de prontidão do bebê para o desmame. Quais seriam esses sinais? Um sinal de prontidão para o bebê e para a mãe é quando a gente consegue pensar que é uma criança e não um bebê. Esse é um bom sinal. Quando a gente começa a falar, meu filho de 2 anos, porque você já ouviu? Meu filho de 40 meses, você tem que até fazer umas contas. X, tá, tem 2 anos, 24 meses. Entendi, é uma criança. É mais fácil se eu tenho uma criança que fala, sem dúvida. Não precisa falar, não precisa uma tagarela, mas que já tem linguagem. Eu falo, vai pegar a bola, a criança vai lá e traz a bola. Então isso já é mais fácil. Se eu tenho uma criança que tem outros interesses, se eu tenho uma criança que fica bem em outros lugares, topa outras pessoas. E a gente começa a ver uma diferença na própria mamada. Mama aqui, aí ela mama aqui. Aí ela pede outro. O outro. E fica aquela coisa toda, tipo, 700 vezes. Você dá 25 peitos na mesma mamada. Ele tá mais interessado no brincar do que no mamar em si. Então esses são bons sinais de prontidão. Muito antes de 1 ano e meio e tal, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. A gente tem menos recurso para trabalhar com a criança, mas é isso. Eu acho que a gente tem que considerar que tem mulheres com situações muito diversas. É um privilégio conseguir amamentar até 2 anos, quando a gente vai pensar numa questão social. Você precisa de quanto apoio, amamentar não é de graça. Tem que ter uma certa delicadeza quando a gente vai pensar nisso em outras realidades. A Cris, que é do plantão materno, a Cris fala uma coisa super bonita, que a exaustão não é amor. Amor é um monte de outra coisa, mas exaustão certamente não é, né? No grupo de WhatsApp, que tem 50 mães que participam, quando uma fala, não tô aguentando, tô querendo desmamar, e de repente chove também. É isso. Me assusta o quanto a gente ainda tem que lutar contra esse tipo de julgamento mesmo. E dos dois lados, tanto sim, sem dúvida, o cesarista, quanto o super parto natural na banheira, né? Tem julgamento para... Sempre, é impressionante. Eu não tô desestimulando mulheres a amamentar, eu tô contando que, a amamentação tem começo, meio e fim. E se você quiser um fim desta forma, você também tem ajuda pra isso, se você quiser. Muitas vezes o que você falou, às vezes ela quer um fim da amamentação porque ela acha que esse é o problema. E às vezes o problema tá muito mais embaixo, né? E aí descobre uma análise que pode contribuir de alguma forma. Pra quem quer desmamar,
para quem sabe que vem aí uma fase difícil, que vai ter choro, qual seria uma mensagem que você deixaria para essas mães? Primeiro, tá muito claro qual que é a tua motivação para isso, o teu desejo, com isso que isso seja uma questão que é sua e não dos outros, e em sendo sua, que você seja consistente no processo. Um dia só que eu ofereço brócolis não é suficiente para dizer que a criança não gostou do brócolis. Consistência no processo. Acho que é isso. Muito bem, muito obrigada. E obrigada a você que está aí com a gente. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu espero você na semana que vem no Mãe Star.